E aí, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Cheguei para falar com vocês sobre fotografia de festa infantil e hoje a gente vai falar sobre um perrengue, sobre um problema, sobre um mal-estar que acontece nas festas infantis. Cobrar ou não cobrar a hora extra. Eita, assunto polêmico. Por que é polêmico? Porque a gente fica sem graça de conversar com o cliente sobre ficar mais tempo ou não ficar mais tempo. E se o cliente quiser mais tempo? Cobrar ou não cobrar por esse tempo extra? Seja 20 minutos, seja meia hora, seja uma hora. E aí? Como você faz? Já aconteceu com você? Você ficou sem graça, não sabia como lidar com isso, acabou ficando quase uma hora a mais e não cobrou para não perder o cliente? Ou não ficou mais tempo e perdeu o cliente do mesmo jeito? Se já aconteceu com você, do seu horário está chegando ao final e a festa está agitada, animada, todo mundo se divertindo, e nem sinal de parabéns, você sabe do que eu estou falando. Chegou a hora do parabéns, mas a cliente não quer cantar porque a festa está boa e ela quer prolongar e ela quer tempo extra, você sabe do que eu estou falando. E se você teve problema com isso, quando foi cobrar a hora extra que a cliente pediu, mas achou que você daria de presente, que não tinha custo nenhum, e você acabou tendo um mal-estar com a cliente por causa disso, você também precisa assistir esse vídeo. Então vamos lá. Existe um problema muito grave com os nossos clientes sobre isso. Às vezes a pessoa contrata um pacote de 3 horas, às vezes a pessoa contrata um pacote de 4 horas. Mas, consequentemente, esses problemas acontecem com quem contrata menos tempo de trabalho. E aí você fica naquela. Converse com o cliente para explicar sobre o tempo que ele contratou, se eu vou ficar mais ou não vou ficar mais, se vai cantar o parabéns antes de eu ir embora ou não. Tudo isso é importante ser resolvido, mas não nessa hora. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como resolver o problema da hora extra, como não deixar para cima da hora para não causar um constrangimento entre você e o cliente, entre você, fotógrafo, e os convidados, para não passar uma má impressão. Afinal, a festa infantil é um lugar repleto de possíveis novos clientes. E ter um constrangimento, um mal-estar com quem te contratou pode passar isso para os novos clientes, para os possíveis novos clientes, e seu network naquele evento pode ficar prejudicado. Então vamos falar aqui algumas ocasiões que isso acontece, por que acontece e como resolver de uma forma amigável, sem constrangimento, sem frio na barriga e sem problema com o atual cliente e com os possíveis clientes. A primeira coisa que eu recomendo para você fazer é conversar com o cliente e com o buffet, com o responsável pelo buffet, assim que você chegar no local do evento. É importante chegar 20 minutos, 15 minutos antes, se possível meia hora ou mais. Mas chegando 20 minutos antes, você consegue resolver boa parte desses detalhes. O primeiro detalhe é confirmar com a mamãe, ou com o papai, ou com o responsável pelo buffet, quanto tempo de festa, qual horário vai ser cantado parabéns. Por que isso? Porque sabendo o horário que vai cantar o parabéns, ali no início da festa, quando os pais ainda estão chegando, se acomodando, resolvendo coisas simples, vai ser mais fácil você conversar com eles e explicar. Olha, o buffet me passou que o parabéns vai ser cantado às 8 horas e o seu contrato é até 7h30. Você realmente não vai querer que eu fotografe os parabéns, já que é um momento tão importante da festa? Aí a cliente vai conversar com você, vai te explicar, vai falar assim, ah, mas eu não sabia, tem como ficar mais tempo? Ou não, pode ser sem os parabéns, eu filmo, eu fotografo. E ali você já corta esse problema de mal-estar com o cliente. Caso você não tenha esse momento com o cliente, às vezes o cliente chega atrasado, às vezes você chega em cima da hora e as coisas já estão acontecendo, você tem que conversar isso o quanto antes do seu horário final, no máximo estourando meia hora para dar o seu horário. Por quê? Aí você tem tempo para negociar com o cliente, explicar para o cliente as coisas importantes do seu contrato. Você chega para ela e fala, olha fulana, falta meia hora para dar o meu horário. Você vai querer que eu fique mais tempo ou vai ser só esse tempo mesmo? Aí ela olha para a festa, vê que a festa está começando a esquentar naquele momento. Tem convidado que ainda não chegou, tem pessoas importantes que ainda não chegaram. A criança estava dormindo, acordou e agora que a criança está começando a se divertir,
Todas essas coisas mostram para ela que ainda tem muita coisa importante para acontecer na festa e ela vai precisar de mais tempo. E aí pode ser que a gente tenha um problema, porque ela vai querer mais tempo, mas talvez ela não vai querer pagar o preço da sua hora extra. E aí você vai começar a se sentir mal, dependendo do contato que você tem com essa cliente, da proximidade que você tem com essa cliente. A primeira dica que eu te dou é chegar no local da festa e conversar com o buffet, com o responsável pelo buffet, e depois conversar com o cliente ou com a cliente. Isso vai deixar tudo mais rápido e mais claro entre vocês e vai ser possível resolver de uma forma mais amigável. A segunda forma é quando você perceber que a festa está rolando solta, está muito boa e não tem nem previsão de cantar o parabéns, mais uma vez, chega no responsável pelo buffet e pergunta: olha, você sabe qual horário vai cantar os parabéns? Ele vai te falar o horário. E se esse horário não bater com o horário que foi contratado, você precisa resolver isso com o cliente, não com o buffet, não com o responsável pelo buffet. O responsável pelo buffet ele vai só te comunicar o horário que a cliente combinou com eles de cantar o parabéns. Sabendo disso, você vai até o cliente no momento oportuno, espera o momento certo, chama ele, chama ela e conversa. Olha, o buffet me contou que o parabéns vai ser tal hora. Nesse horário eu já não vou estar mais aqui. Você quer que eu fique esse tempo extra ou você não quer que eu cante parabéns? É a mesma coisa, você vai conversar igual. A diferença é que ali a festa já vai estar acontecendo, a criança pode estar chorando, pode ter outros problemas extras, e aí você chega com mais um problema que, dependendo do momento e dos problemas que essa cliente já teve no salão, ou com criança, ou com convidado, esse problema chega de outra forma e pode causar algum constrangimento, algum problema. Mas melhor antes do que em cima da hora. O terceiro problema que pode acontecer é você se envolver muito com a festa, o que é bom, mas se esquecer dos momentos da festa. O momento do parabéns ele é muito importante, ele precisa ser organizado, ele precisa ser preparado, ele precisa ser pensado por você, que é o fotógrafo. Então, se você deixar para cima da hora, quando você olhar no relógio e o seu horário estiver faltando 5 minutos ou já estiver em cima da hora, vai ser muito mais difícil resolver esse problema. Porque você não vai ter tempo para resolver isso, você vai chegar em cima do cliente ali afobado, olha, deu meu horário, já está passando o meu horário, eu preciso saber se você vai querer que eu cante parabéns, que eu fotografe parabéns ou não. E aí o cliente naquele apavoramento vai resolver com o buffet e aquilo vira uma bola de neve. Aquilo aí o cliente chama os convidados para cantar o parabéns, fala que vai cantar os parabéns porque o fotógrafo tem que ir embora e automaticamente essa culpa cai em cima de você. Então, melhor resolver antes. E por quê? Por qual motivo essas coisas acontecem? De atraso de horário, de hora extra, de estender o tempo. É que às vezes acontecem coisas que o evento atrasa. O que é o evento atrasar? Os clientes chegam atrasados, pai, mãe e o aniversariante chegam atrasados, e aquilo faz com que o evento se atrase normalmente. Os convidados também podem chegar atrasados, isso também ocasiona um atraso no cronograma, isso pode prejudicar a hora do parabéns. A festa pode estar animada, divertida, está todo mundo divertindo, as crianças estão brincando, nenhum problema na festa, a hora passa, ninguém percebe, de repente está na hora de cantar o parabéns e a cliente fala: ah não, eu acho que não vou cantar o parabéns agora não, a festa está tão boa que se eu cantar o parabéns vai todo mundo querer ir embora, eu vou esperar mais um pouco. E aí, ela vai ter que chegar até você para conversar sobre isso, ou o responsável do buffet vai chamar vocês para conversar sobre isso. Todas as ocasiões que eu citei aqui já aconteceram comigo. De eu chegar na hora certa, o cliente chegar atrasado, de eu chegar em cima da hora e o cliente chegar atrasado, de algumas coisas nas festas atrasarem, decoração atrasar, bolo chegar atrasado, e isso ocasiona um atraso no cronograma. A festa está animada, divertida, e os pais querem que eu fique mais para poder pegar mais momentos. Essas coisas acontecem e você tem que estar preparado para isso. Para negociar isso, mas eu abro aqui um parêntese para deixar uma coisa bem clara. Negócios e negócios, amizades à parte. Se você negociou com essa cliente amiga, com essa cliente parente, um valor, você precisa cobrar. E se a pessoa quiser um tempo extra, uma hora extra, 1h30 extra, meia hora extra, você precisa, naquele momento que ela pediu esse valor, aliás, que ela pediu esse tempo, passar o valor desse tempo. Meia hora, X reais, 1 hora, X reais.
Você vai querer? Sim ou não? Porque se você falar, tudo bem, eu fico essa meia hora a mais para você e não passar o valor, você vai ter problema na hora de cobrar via WhatsApp, via mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive esse tipo de problema. Cheguei para cliente, a festa estava animada, alguns convidados não tinham chegado ainda, não me lembro se era padrinho, se era avô, que faltava chegar. E aí, quando estava dando a hora de ir embora, exatamente, começaram a chegar padrinhos, avós e alguns outros convidados que não eram tão importantes, mas estavam chegando mais convidados, mais crianças, amiguinhos da escola. E aí eu cheguei para ela e falei, olha, se você quiser, eu fico mais 1 hora, não tem problema. É bom que dá para pegar tudo, você não perde nada e a gente consegue fazer a fotografia bem feita. Ela falou, então tá, tudo bem, muito obrigado. Ok, fui lá, continuei meu trabalho por mais 1 hora fotografando, pegando os momentos. Ok, aí deu 1 hora, a gente cantou parabéns 10 minutos antes, tudo certo, tudo ok. Fui para casa e no dia seguinte, quando a gente entrou em contato com ela para passar o Pix, para ela passar o valor, ela falou, nossa, mas esse valor todo, eu não sabia que era esse valor todo. Sendo que o valor da hora é o mesmo valor da hora do pacote. Não tem acréscimo, não tem diferença, é a mesma coisa. Se o pacote é X reais, a hora é 3x reais. Porque o pacote é de 3 horas. Então, divide o valor do pacote por 3 é o valor da hora. É basicamente isso, a forma que eu faço. Não sei como você faz, mas eu só estou tentando te explicar a forma errada que eu fiz nesse momento. Ao invés de eu explicar para ela, olha, eu fico mais 1 hora e o valor é X reais. Aí amanhã eu te mando mensagem e você faz o Pix para mim, não tem problema ser amanhã. Eu fico com prazer. Só que ao invés de eu explicar isso para ela, eu simplesmente falei, tudo bem, eu fico mais 1 hora e já fui fotografar. Quando eu fui passar o valor, o Pix para ela pagar, criou-se um problema, um mal-estar. Ela pagou com raiva, ela pagou indisposta, ela pagou sem querer ter pago. O que é um problema, tanto para você quanto para ela. Foi falha minha, em partes, mas também foi uma falha dela, achando que eu ficaria mais 1 hora por um valor menor, ou ficaria mais 1 hora como brinde, enfim, não sei o que ela pensou, mas aconteceu e foi um aprendizado. E eu estou passando para vocês uma forma de evitar isso. Então, sempre que você chegar para seu cliente e perguntar, olha, está dando meu horário, falta 20 minutos para dar o meu horário, você vai cantar o parabéns ou não? Ela fala, sim, eu quero cantar o parabéns, mas eu preciso de mais tempo. Você fica mais tempo? Nesta hora, você deve passar como funciona a hora extra, o valor da hora extra e avisar para ela que no dia seguinte você vai enviar a mensagem para cobrar, ok? Essa é uma forma de evitar dor de cabeça, de evitar mal-estar com o cliente e ter um network funcional. E o mais importante que eu tenho que falar para vocês, hora extra é trabalho, é aplicação das suas técnicas, hora extra é dedicação profissional. Então, hora extra deve ser cobrada. Independente do motivo, ela deve ser cobrada. Se o erro não foi seu, ela deve ser cobrada. A forma de cobrança, você vai escolher. Se você vai cobrar o seu preço cheio, se você cobrar como preço com desconto, porque o cliente já fechou tantas horas, então você vai dar um bônus para ele. E aí, isso você tem que comunicar com ele. Como eu faço? Eu sempre tenho uma tolerância de 15 minutos. 15, 20 minutos estourando ali, quando atrasa alguma coisa, a criança dorme, o bolo dá algum problema, enfim, podem acontecer várias coisas e dar um atraso pequeno. Um atraso pequeno eu não cobro, então, como eu falei, de 15 a 20 minutos extras, eu não cobro esse valor, porque acontece e está tudo bem. Isso não vai mudar em nada o meu trabalho, a minha dedicação e o meu esforço. Mas a partir daí é preciso ter uma taxa, um valor fixo a ser cobrado do cliente para que isso não vire uma rotina, para que o network não seja dessa forma. Por quê? Quando o cliente contrata o seu trabalho e você fica 20, 30 minutos, 40 minutos a mais, ele vai falar para um amigo que vai te contratar, falar, não preocupa não, ele sempre fica mais, então pode contratar 3 horas, que ele sempre fica 3 horas e meia, 3 horas e 40, e você vai pagar só 3 horas, não contrata o pacote de 4 horas. Ou então, não preocupa, contrata ele que ele sempre fica mais, se atrasar não tem problema. E esse network, que ao mesmo tempo que é bom, é ruim, vai te atrapalhar, porque os seus clientes vão automaticamente entender que você é uma pessoa
que tem flexibilidade demais. Ter flexibilidade é importante, mas demais pode prejudicar o seu trabalho, a sua remuneração, a qualidade final do seu trabalho e a sua agenda por consequência. Então, é importante cobrar hora extra, é importante ter um equilíbrio nisso, não pode só cobrar, mas também não pode não cobrar. Tem que ter uma consciência mútua aí do cliente com você, do espaço com você e principalmente de você com você. É o seu trabalho, é o seu tempo de estudo, é a sua aplicação, é o seu esforço ali que está em jogo. Então, aplicar é importante, mas receber também. Trabalhar muito bem é importante, mas receber também. Nosso trabalho depende disso, o futuro da sua fotografia depende disso. Só nós sabemos o investimento que é, o tempo que é, o trabalho que é e o valor que é trabalhar com isso. Então, se você sabe que o valor é alto, você precisa valorizar o seu trabalho. E isso começa por esses pequenos detalhes. É preciso ter esse profissionalismo também nesses detalhes. Então, se você gostou desse vídeo, dessa ideia, dessa conversa, comenta aqui, deixa a sua opinião e a gente vai conversando mais sobre assuntos da fotografia de festa infantil, dos perrengues, dos detalhes, das coisas boas, das coisas ruins e do dia a dia, ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.